Há cidades que dormem e há cidades que sonham com os olhos abertos. Entre esses dois mundos, o da rotina e o do delírio, caminha a literatura de Haruki Murakami, como se fosse um transe. Suas histórias nascem daquilo que se esconde sob a superfície das coisas simples. Uma xícara de café, um gato perdido, uma música antiga tocando num vinil esquecido. No começo, parece apenas o cotidiano, mas, de repente, o chão se desloca e o leitor percebe que o real sempre foi um disfarce, que há algo pulsando no subterrâneo, algo que desafia as leis da lógica e convida à vertigem. Murakami escreve o que acontece quando o mundo se desajusta, quando a solidão se torna uma dimensão física, quando um homem comum, caminhando pelas ruas de Tóquio, entra num poço e sai em outro plano da existência. Seu universo é feito de lacunas, de silêncios, de personagens que não gritam, apenas escutam o absurdo da própria vida. A rotina em suas mãos deixa de ser tédio e se transforma em mistério. Porque o que ele quer revelar não é o fantástico, mas o que há de irreal dentro da realidade. Antes de Kafka à beira-mar, antes de Norwegian Wood, antes da crítica ocidental transformá-lo em símbolo de uma literatura global, Murakami já construía uma ponte entre o visível e o insondável. Ele ofereceu ao mundo um Japão que não era o das tradições milenares nem o da tecnologia futurista, mas o Japão do vazio, do cansaço, da busca sem resposta. Um país onde cada apartamento é uma ilha, cada corpo um labirinto, cada lembrança uma porta para outro mundo. O surreal em Murakami não é fuga, é linguagem. Ele fala dos gatos e dos poços, das florestas e dos sonhos, para falar daquilo que a realidade não consegue nomear. O isolamento humano, a falência do sentido, o espanto diante da própria existência. Seu estilo é o espelho onde o absurdo e o tédio se abraçam, onde o milagre e o fracasso coexistem. E nesse espelho, o leitor se vê, meio acordado, meio dormindo, tentando compreender que talvez o impossível seja apenas uma forma mais profunda de verdade. Kafka à beira-mar seria mais tarde a cristalização desse universo. Uma fábula filosófica sobre destino, memória e identidade, onde o sonho e o real não competem, apenas coexistem. Mas antes do livro, há o autor. Há o homem que corre todas as manhãs para silenciar os ruídos internos, que coleciona discos de jazz como quem coleciona lembranças, que escreve sobre pessoas deslocadas porque ele mesmo sempre se sentiu fora do eixo do mundo. Murakami pertence à linhagem dos que escrevem não para explicar, mas para perguntar. Sua literatura não promete sentido, promete companhia no absurdo. E talvez seja isso que o torna universal. Sua forma de transformar o isolamento em ponte, o mistério em abrigo. Este episódio é um convite para entrar nesse território flutuante, onde o café tem o gosto do inconsciente, onde o silêncio tem voz e onde o cotidiano, se olhado de perto, revela o surreal escondido sob a pele do tempo. Ao final deste vídeo, você vai perceber que o extraordinário não mora fora de nós. Mora nos intervalos, entre o som e o eco, entre o gesto e o sonho, entre quem somos e quem acreditamos ser. Se esse primeiro mergulho já te inquietou, siga comigo. O próximo passo é encontrar o homem por trás desse labirinto. Haruki Murakami, o escritor que transformou a banalidade em abismo. Autor e obra. Haruki Murakami nasceu em 1949, em Kyoto, e cresceu em Kobe, duas cidades marcadas por tradições e reconstruções, por contrastes entre o antigo e o moderno. Filho de professores de literatura japonesa, parecia destinado a seguir o mesmo caminho de reverência às letras clássicas. Mas, desde cedo, Murakami desviou-se dessa rota. Seu ouvido preferia o jazz americano ao som dos templos. Sua curiosidade se voltava mais para Fitzgerald e Kafka do que para os poetas da corte Heian. Ele não queria apenas herdar uma tradição, queria traduzi-la para um idioma novo, um idioma que coubesse no mundo contemporâneo e em sua solidão crescente.
Antes de ser escritor, Murakami foi dono de um bar de jazz em Tóquio. Passava as noites servindo coquetéis, ouvindo Coltrane e observando as pessoas que entravam e saíam como se fossem notas de uma música melancólica. Foi nesse silêncio noturno, entre copos e acordes, que nasceu seu olhar narrativo, a capacidade de perceber o extraordinário escondido no banal, o abismo disfarçado na rotina. Um dia, durante um jogo de beisebol, ele teve uma epifania, uma dessas revelações quase absurdas que poderiam ter saído de seus próprios romances. Sentiu que poderia escrever um livro. E escreveu. O início foi discreto, mas logo seu estilo se tornou inconfundível. Com uma prosa leve e profundamente simbólica, Murakami transformou a solidão urbana e o tédio moderno em poesia existencial. Sua literatura não se apoia na grandiosidade da trama, mas na delicadeza do vazio. Suas histórias parecem flutuar entre o sonho e a vigília, entre o real e o imaginado. Cada personagem, perdido em suas repetições diárias, busca um sentido que nunca se deixa capturar completamente. E, no entanto, é nessa busca que reside a beleza. Kafka à beira-mar, publicado em 2002, é talvez o ponto mais alto dessa alquimia entre o surreal e o cotidiano. O livro acompanha dois personagens em jornadas paralelas. Kafka Tamura, um adolescente que foge de casa tentando escapar de uma profecia sombria, e Nakata, um idoso que perdeu a memória e a capacidade de ler, mas conversa com gatos e se move por uma sabedoria misteriosa. Entre eles, o mundo se fragmenta. Sonhos invadem a realidade, o tempo dobra, o destino se torna música. Mas o que parece loucura é, na verdade, a expressão mais pura do que Murakami vem dizendo desde sempre. A vida não precisa fazer sentido para ser verdadeira. Murakami escreve sobre a condição humana na era da desconexão. Seu Japão é o retrato do indivíduo global, solitário, introspectivo, cercado por estímulos, mas privado de significado. O realismo mágico de sua obra não é herança latino-americana, e sim uma resposta japonesa à própria incomunicabilidade moderna. O fantástico, para ele, é o reflexo do vazio interior. E há algo mais. Kafka, à beira-mar, é também um espelho da filosofia existencial que o move. Como Camus, como Sartre, Murakami escreve para confrontar o absurdo. Mas faz isso com doçura, com humor, com ternura. Ele não procura derrotar o absurdo, apenas dançar com ele. E é essa leveza diante do incompreensível que o torna tão amado em todo o mundo. Sua literatura é um encontro improvável entre o jazz e o zen, entre a cultura pop e o mito, entre o sonho e o silêncio. Ao lê-lo, temos a sensação de estar dentro de um sonho lúcido. Sabemos que algo é impossível, mas não conseguimos parar de acreditar. Murakami não explica o mundo, ele o escuta. E em suas histórias, o que escutamos de volta é o murmúrio do que não conseguimos dizer. O som suave daquilo que perdemos, mas continua ecoando em nós. Prepare-se. Nos próximos capítulos, vamos percorrer o caminho que levou esse homem aparentemente comum, o barman, o corredor, o amante da música, a se tornar o narrador dos abismos invisíveis da alma moderna. Infância e origem. Haruki Murakami nasceu entre ecos, não apenas de vozes, mas de ausências. Sua infância em Kobe nos anos do pós-guerra foi marcada por um Japão que ainda aprendia a reorganizar o próprio silêncio. A destruição deixada pelos bombardeios e a influência ocidental que se infiltrava por todos os lados criaram um ambiente híbrido, confuso e, de certo modo, melancólico. Murakami cresceu nesse espaço entre mundos, nem totalmente japonês tradicional, nem completamente moderno. Era o garoto que se isolava para ler, que preferia os discos de jazz às brincadeiras de rua, que observava o mundo como quem tenta decifrar uma língua estrangeira. Seus pais eram professores de literatura japonesa clássica e esperavam do filho o mesmo respeito solene pelos grandes autores do passado. Mas Murakami sempre teve uma relação ambígua com essa herança. A poesia antida, com seus gestos contidos e seu rigor simbólico, parecia distante demais de sua experiência cotidiana. Ele buscava outra coisa, algo que vibrasse, que respirasse, que unisse o trivial e o transcendental. Encontrou essa ponte nos livros estrangeiros que descobria nas livrarias de segunda mão. Kafka, Dostoiévski, Fitzgerald, Raymond Chandler.
Em suas leituras precoces, ele aprendeu que a solidão pode ser matéria literária, que a estranheza também é uma forma de pertencer. Enquanto o Japão tentava reconstruir sua identidade cultural, Murakami encontrava a sua nas margens. Seu olhar não era o do herói nacionalista, mas o do observador que caminha pelas ruínas da normalidade. A infância foi seu primeiro laboratório do absurdo, um espaço em que o silêncio dizia mais do que as palavras e onde o sonho se infiltrava no real como névoa. Ele mesmo já contou que, ainda menino, sentia como se vivesse em uma bolha de som. Os ruídos da cidade, passos, motores, vozes distantes, misturavam-se aos sons que vinham de dentro. Pensamentos, lembranças, medos. Essa percepção sonora do mundo se tornaria, mais tarde, uma das marcas de sua escrita. Ler Murakami é escutar, o tilintar de um copo no balcão, o sussurro do vento em uma rua deserta, o miado de um gato que fala com ternura melancólica. A criança introspectiva de Kobe não sonhava em ser escritor. Sonhava, talvez, em entender o mistério do tempo, a sensação de que as coisas desaparecem sem realmente se apagar. O menino que viu o mundo por entre as rachaduras do cotidiano cresceria para se tornar o adulto que escreveria sobre essas fendas, os espaços entre o real e o imaginário, entre o que é dito e o que é sentido. Há algo profundamente japonês nessa infância silenciosa e, ao mesmo tempo, algo universal. Todos, em algum momento, fomos esse menino, aquele que observa, que sente demais, que pressente o invisível. Murakami apenas nunca deixou de ser ele. E é essa fidelidade à própria estranheza que o tornará no futuro um dos autores mais traduzidos e amados do planeta. A infância não apenas foi um tempo, foi uma lente, uma forma de perceber o mundo como se fosse sempre o primeiro amanhecer depois de um sonho. Primeiros obstáculos. Antes de se tornar escritor, Haruki Murakami foi dono de um pequeno bar de jazz em Tóquio. Um espaço noturno, repleto de fumaça, vinis e conversas suspensas. Era um universo onde o tempo parecia se dissolver em saxofones e copos de uísque. Ele trabalhava longas horas, dormia pouco e escrevia nada. A literatura ainda era uma presença muda, algo que ele lia, admirava, mas não ousava tocar. O mundo de Murakami até então era essencialmente sonoro, feito de acordes, de ruídos urbanos, de silêncios entre notas. Mas havia um vazio crescente, um sentimento de deslocamento que não vinha apenas do cotidiano exaustivo, mas de algo mais profundo. Uma crise existencial silenciosa, como a de muitos dos seus futuros personagens. Murakami, o homem prático, dono de um bar, começou a sentir que a vida estava escorrendo pelos dedos, sem forma, sem propósito. Ele tinha tudo o que precisava para viver, mas nada que justificasse continuar. Esse mal-estar existencial, essa sensação de absurdo, seria o primeiro grande obstáculo de sua trajetória. Ele vivia no coração de uma Tóquio em transformação, onde o Japão ocidentalizado perdia o ritmo dos seus próprios passos. As tradições antigas não bastavam mais, e o consumismo moderno soava como uma melodia dissonante. Murakami olhava à sua volta e via pessoas correndo, sonâmbulas, atrás de metas invisíveis. Essa alienação o consumia. Foi nesse período que o trauma se fez metáfora, o homem que perdeu o sentido da realidade em meio ao excesso de real. A solidão, o cansaço e a rotina tornaram-se seu labirinto. Em vez de fugir, ele começou a observá-lo. O vazio que o assombrava se transformou em lente, uma maneira de enxergar o mundo com uma lucidez dolorosa. Há um episódio simbólico que ele sempre conta. Estava assistindo a um jogo de beisebol quando ouviu o som de uma rebatida perfeita. Nesse instante banal, teve uma epifania, uma certeza calma de que deveria escrever um romance. Não havia lógica, não havia explicação, apenas o impulso. O vazio que antes o devorava se converteu em espaço criativo. Ele comprou uma caneta, um caderno e começou a escrever à noite, depois de fechar o bar. Mas o obstáculo ainda não havia desaparecido.
O trauma de não pertencer, nem à tradição japonesa nem ao mundo ocidental, o acompanharia para sempre. Essa identidade fragmentada se tornaria o centro de sua literatura. Seus personagens são todos, de alguma forma, variações desse homem deslotado, em busca de uma sintonia interior. Murakami aprendeu que o trauma não é o fim, mas a matéria-prima da criação. Que o vazio pode ser fértil, que a ausência pode se transformar em presença, quando a linguagem a nomeia. Foi o início de uma jornada em que a escrita se tornaria não um ofício, mas um modo de existir. Ao terminar essa fase de sombra e epifania, ele estava pronto para dar o próximo passo, aquele que o colocaria, de fato, na trilha da literatura. No próximo capítulo, vamos descobrir como Murakami encontrou sua voz nas madrugadas solitárias e nas primeiras linhas que o levariam ao seu primeiro romance. Formação. Quando Haruki Murakami decidiu escrever, ele não o fez como quem busca a glória, mas como quem tenta sobreviver. Era o gesto de alguém que havia compreendido que o mundo não cabia mais nas formas conhecidas. Sem formação literária tradicional, sem mentores, ele começou como um autodidata radical. Lia obsessivamente Fitzgerald, Carver, Chandler, Vonnegut, Dostoiévski, e em cada leitura buscava o que não estava nas palavras, mas no intervalo entre elas. Murakami aprendeu a escrever como quem traduz o indizível. Esse é o alicerce de toda a sua obra. Sua formação não veio de universidades, mas das ruas de Tóquio, dos cafés, das músicas tocadas em vinis e das noites insones em que a cidade parecia respirar por dentro dele. Foi nesse ritmo que nasceu seu primeiro romance, Hear the Wind Sing, Ouça a Canção do Vento, 1979. Um livro pequeno, de frases curtas e linguagem estranhamente ocidental que destoava da tradição japonesa. Nenhum lirismo cerimonial, nenhuma reverência estética, apenas a solidão dos jovens, o absurdo do cotidiano e o eco de uma melancolia moderna. A crítica japonesa, acostumada à solenidade literária, reagiu com espanto. Quem era aquele escritor que ousava escrever em japonês como se pensasse em inglês? Que falava de bares, discos e relacionamentos vazios com tamanha leveza? A resposta viria com o tempo. Murakami era o espelho de uma geração que se sentia deslocada no próprio país. Ele escrevia para os que não sabiam mais onde pertencer. Entre o bar e a escrita, Murakami forjou um método silencioso. Escrevia de madrugada, corria de manhã, lia à tarde, transformou a disciplina física em disciplina estética. O corpo em movimento ajudava a mente a criar. Ele dizia que escrever era como correr uma maratona. Exigia fôlego, persistência e uma solidão quase espiritual. Esse equilíbrio entre corpo e palavra se tornaria uma das marcas de seu processo criativo. No início, ele não acreditava que fosse bom o bastante. Escreveu o primeiro livro à mão, reescreveu à máquina e só depois o enviou a um concurso literário. Para sua surpresa, venceu. A partir daí, vieram Pinball, 1973, Caçando Carneiros e a trilogia Ouvindo o Vento, que o colocou no radar internacional. Mas o verdadeiro aprendizado estava além das páginas. Murakami aprendeu que escrever era um ato de escuta. Escutar o silêncio, o som de um gado desaparecendo, o barulho de um telefone que toca em outro mundo. Ele se formava na arte de transformar o invisível em narrativa, o absurdo em beleza. A sua formação intelectual não foi uma construção acadêmica, mas uma travessia íntima, um diálogo entre a cultura japonesa e o espírito ocidental, entre o sagrado e o banal, entre o sonho e o concreto. Murakami não se tornou um escritor de verdades, mas um cartógrafo das dúvidas, e ao fazer isso, inaugurou um novo modo de olhar para a literatura japonesa, mais livre, mais líquida, mais cosmopolita. Ele já havia encontrado uma voz, mas ainda buscava uma alma. O próximo passo seria enfrentar o grande conflito interior que o perseguia, a solidão, como essência e prisão. É isso que veremos no próximo capítulo, como Murakami transformou o isolamento em sua assinatura. O grande conflito. A solidão, em Murakami, nunca foi um acidente. Foi uma escolha e uma condenação.
Desde o início, sua vida literária foi acompanhada por um distanciamento quase ritual do mundo. Enquanto outros escritores buscavam o reconhecimento e o convívio intelectual, ele preferia o silêncio. Um silêncio denso, quase físico, habitado por gatos, jazz e corredores vazios. Nessa quietude, ele percebia o abismo que separava os seres humanos de si mesmos. A sua grande batalha não foi contra o fracasso, nem contra a crítica. Foi contra a incomunicabilidade. Murakami compreendeu cedo que viver no Japão do pós-guerra significava carregar um tipo de vazio coletivo. Um país em reconstrução material, mas devastado espiritualmente. A modernidade prometia conforto, mas entregava solidão. E ele, observando isso de dentro, transformou o isolamento em matéria literária. Em entrevistas, Murakami já disse que se sentia deslocado de tudo, do Japão, dos círculos literários, da própria língua. Quando sua fama começou a crescer, ele fugiu. Morou na Europa, nos Estados Unidos, correu maratonas, traduziu autores estrangeiros, tentou encontrar um ponto de equilíbrio entre o dentro e o fora. Mas onde quer que estivesse, o sentimento era o mesmo: estar ausente de si. Essa ausência, no entanto, não era paralisante. Era produtiva. Murakami a transformou em estética. O homem só, de seus romances, o protagonista que cozinha para conversa com gatos e mergulha em poços para entender o inconsciente, é reflexo direto desse conflito interno. Ele é o autor e, ao mesmo tempo, a metáfora de uma humanidade que perdeu o rumo. Sua escrita passou a ser uma tentativa de se reconciliar com essa distância. Em cada romance, há um mergulho, não apenas em mundos paralelos, mas em profundezas emocionais que beiram o insondável. Em Norwegian Wood, Tokyo Blues, ele narra a dor da perda e o suicídio como espelho da juventude. Em Kafka, à beira-mar, cria um universo em que o real e o simbólico se confundem, como se só fosse possível compreender o mundo ao atravessar o absurdo. O conflito de Murakami, portanto, é o mesmo que o de seus personagens. O desejo de pertencer e a necessidade de fugir. Ele é o escritor que precisa do isolamento para existir, mas que escreve porque não suporta o peso do silêncio. O paradoxo se tornou seu combustível. Essa dualidade também explica sua relação conturbada com o Japão. Muitos críticos o acusam de ser ocidental demais, de abandonar a tradição. Outros o chamam de herdeiro de Kawabata e Mishima, por manter o senso de melancolia que é tão próprio da alma japonesa. Murakami nunca tentou resolver esse impasse. Ele o abraçou, e é exatamente por isso que sua literatura soa tão universal, porque nasce de uma contradição que todos reconhecem, ainda que não consigam nomear. O grande conflito de Murakami é, no fundo, o grande conflito do nosso tempo. Como continuar humano em meio à mecanização da vida? Como manter o mistério, o afeto e a imaginação em uma era que valoriza apenas o visível? É desse enfrentamento, entre o real e o irreal, entre o homem e o espelho, que nasceria sua obra mais enigmática e arrebatadora. Kafka, à beira-mar. No próximo tópico, veremos como Murakami concebeu esse universo simbólico e surreal, onde a filosofia se confunde com a fábula e o cotidiano se torna um portal para o inexplicável. Obra icônica. Escrever é como sonhar acordado, disse Murakami certa vez. E talvez Kafka à beira-mar 2002 seja o mais extenso e enigmático de seus sonhos. Um romance que não se lê, atravessa-se. Ali, cada página é um espelho partido, refletindo fragmentos do inconsciente, da memória e do desejo. É o livro em que Murakami depura tudo o que vinha gestando ao longo de décadas. O surreal como linguagem da alma, o silêncio como grito e a solidão como rito de passagem. O processo de criação dessa obra foi uma travessia solitária. Murakami viveu recluso durante meses, correndo todos os dias e escrevendo religiosamente, das 4 da manhã até o meio-dia. Ele acreditava que o ato físico da corrida limpava sua mente para o mergulho simbólico da escrita. Foi assim que nasceu Kafka à beira-mar, de um corpo em movimento e uma mente em suspensão. O livro acompanha 2 protagonistas aparentemente desconexos. Kafka Tamura,
uma adolescente que foge de casa em busca da própria identidade e de uma profecia incestuosa, e Nakata, um idoso simples que perdeu a capacidade de ler e escrever, mas fala com gatos e sente o mundo com uma pureza quase mística. Entre eles, há o fio invisível que costura toda a literatura murakamiana. O abismo entre o real e o irreal, o visível e o simbólico. Murakami escreveu o livro como quem constrói um labirinto. Cada corredor leva a outro e nenhuma resposta é definitiva. Ele queria criar uma experiência que o leitor não entendesse, mas sentisse. Um romance em que o inconsciente tivesse tanto peso quanto a trama, em que o sonho fosse tão verdadeiro quanto o tempo. Inspirou-se no mito de Édipo, nas tragédias gregas, no shintoísmo, no surrealismo ocidental e nas paisagens interiores da solidão japonesa. O resultado é um híbrido de culturas, tempos e sensibilidades, uma espécie de oráculo moderno. Durante a escrita, Murakami afirmava que não sabia o final. Ele escrevia para descobrir e não para afirmar. Isso o libertava das convenções narrativas. Kafka à beira-mar tornou-se assim uma obra de fluxo, um rio de consciência que mistura filosofia, música e poesia. As canções mencionadas no livro, os gatos que falam, as pedras que guardam energia, o sangue que carrega destino, tudo obedece à lógica do sonho, que é a lógica do inconsciente. Quando o livro foi publicado, a recepção foi avassaladora. No Japão, muitos críticos se dividiram entre o fascínio e o desconcerto. No Ocidente, o sucesso foi imediato. Murakami havia criado uma ponte literária entre Tóquio e o mundo, e o fez sem concessões. Kafka à beira-mar não explicava o Japão, ele o transcendia, e ao fazer isso, revelou algo essencial sobre o humano, a necessidade de se perder para, talvez, se encontrar. O romance elevou Murakami a um patamar de culto mundial. Ele passou a ser comparado a Borges, a Garcia Marques, a Kawabata, todos arquitetos de universos paralelos. Mas, diferente deles, Murakami fala de dentro do caos contemporâneo. Sua prosa não é exótica, nem simbólica demais. É o espelho da mente moderna tentando se compreender em meio ao excesso. Kafka à beira-mar é ao mesmo tempo uma fábula e um diagnóstico. Mostra que cada um de nós carrega uma biblioteca interior, feita de lembranças, desejos, culpas e fantasmas, e que o único modo de atravessá-la é aceitar o absurdo. Murakami não criou apenas um romance, criou um território, um espaço onde a filosofia se mistura ao pop, onde o Oriente dialoga com o Ocidente e onde o banal revela o sagrado. Mas todo sucesso vem com seu preço. No próximo tópico, veremos como o reconhecimento internacional alterou e também feriu Murakami, transformando sua solidão em fama e sua introspecção em símbolo de uma era. O sucesso. O sucesso chegou a Murakami com a força de um vendaval e, como todo vendaval, trouxe luz e destruição. Quando Kafka à beira-mar conquistou o mundo, o escritor japonês, que sempre fugira dos holofotes, viu-se subitamente exposto a eles. O que antes era uma existência discreta, ritmada por corridas matinais e cafés solitários, tornou-se objeto de culto global. Críticos o chamavam de gênio, leitores o veneravam como profeta do desencanto moderno. Mas, para Murakami, tudo isso era ruído. Ele não se via como mito, via-se como um homem tentando compreender o silêncio. O escritor sempre desconfiou da fama. Dizia que a notoriedade rouba o que há de mais essencial na criação, a capacidade de observar o mundo sem ser observado. Murakami, que havia construído sua literatura sobre o isolamento, agora era perseguido por fãs, jornalistas e universitários. Tornara-se um símbolo involuntário de uma geração que buscava sentido no absurdo. E isso, para ele, era uma contradição dolorosa. Ser reconhecido justamente por expressar o invisível, o que não se exibe. A fama o obrigou a se reinventar. Passou longos períodos fora do Japão, morando nos Estados Unidos, na Grécia, na Europa, mas mesmo no estrangeiro, a imagem de Murakami o enigmático o seguia. Ele se tornou,
Contra sua vontade, um emblema da globalização literária, o escritor que conseguiu unir jazz e haikai, Beatles e meditação zen, Kafka e gatos falantes. Seu nome virou adjetivo, sua solidão virou marca registrada. Entretanto, o sucesso não o desviou da disciplina. Murakami continuou escrevendo como quem corre, todos os dias, sem interrupção, em busca de uma meta invisível. Publicou romances monumentais como 1Q84 e O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, obras que expandiram ainda mais sua visão de mundo, misturando política, amor e metafísica. Mas quanto mais o mundo o aplaudia, mais ele se afastava. O Murakami famoso parecia coexistir com o Murakami secreto, aquele que ainda escrevia à mão, que ainda acreditava na força do gesto simples, que ainda buscava o silêncio como abrigo. Ele dizia: escrever é o ato de mergulhar profundamente dentro de si e voltar com algo que ninguém mais viu. A fama, portanto, não era o prêmio, mas o risco de se perder dentro do próprio reflexo. No Japão, a relação com o público também era ambígua. Enquanto leitores o adoravam, parte da crítica tradicional ainda o via como estrangeiro dentro de sua própria língua. Seu estilo direto, sua musicalidade ocidental e sua recusa em pertencer a grupos literários desafiavam a hierarquia cultural japonesa. Murakami nunca quis ser aceito, quis ser autêntico. O sucesso global, porém, o colocou numa posição rara, a de escritor que fala a língua da melancolia universal. Suas histórias, ambientadas em Tóquio, ressoam em São Paulo, Berlim, Nova York. O que ele escreve é o sentimento do mundo contemporâneo, a desconexão, a ausência, o sonho como refúgio. No fim, Murakami entendeu que o sucesso é apenas outra forma de ilusão, que a fama não preenche o vazio, apenas o amplia. Por isso continua correndo, escrevendo, desaparecendo. O sucesso o transformou, mas não o dominou. Ele aprendeu a coexistir com ele, da mesma forma que seus personagens aprendem a coexistir com os fantasmas. E é por isso que o seu legado vai além da literatura. Ele nos ensinou a habitar o absurdo com delicadeza. No próximo tópico, veremos como Murakami influenciou gerações inteiras de leitores e escritores, e por que sua obra se tornou um espelho de um tempo em que todos buscam, sem saber o que, dentro de si. O legado. O legado de Haruki Murakami é o de um tradutor das almas contemporâneas, o intérprete da solidão que atravessa os corredores das cidades modernas, dos apartamentos silenciosos e dos corações cheios de ruído. Sua literatura não se limita à página. Ela se infiltra nas brechas do cotidiano, nos intervalos entre um pensamento e outro, e transforma o comum em espelho do absurdo. Desde Kafka à beira-mar, Murakami tornou-se mais do que um escritor, tornou-se uma linguagem. Seus leitores reconhecem o tom antes mesmo de ler o nome na capa. A música do jazz tocando ao fundo, o vento noturno cortando as ruas vazias de Tóquio, o narrador introspectivo que tenta decifrar um mundo que já não se explica por lógica, mas por metáfora. Essa marca estética criou o que muitos chamam de universo murakamiano. Um espaço onde o real e o imaginário se misturam até que se tornem indistintos, revelando que talvez a realidade seja apenas o sonho mais persistente de todos. Mas o legado de Murakami vai além da estética. Ele ressignificou o papel do escritor japonês no cenário global. Enquanto o pós-guerra havia moldado uma literatura marcada pelo trauma histórico e pela reconstrução nacional, Murakami apresentou o Japão do desencanto urbano, do isolamento emocional, da juventude desorientada diante de um mundo conectado, porém vazio. Em vez de espadas e samurais, ele trouxe gatos falantes, poços simbólicos, florestas vivas e personagens que buscam a si mesmos em meio ao caos tecnológico e existencial. Seus ecos ressoam em escritores contemporâneos de diferentes países, do chileno Alejandro Zambra ao norte-americano David Mitchell,
passando por autores coreanos e brasileiros que exploram o mesmo limiar entre sonho e vigília. Murakami inspirou uma nova geração de leitores e escritores a compreender que o real pode ser mágico, e o mágico pode ser apenas o reflexo mais nítido da realidade. No Japão, sua influência é paradoxal. Ainda há quem o veja como estrangeiro dentro da própria língua, mas é justamente esse não pertencimento que o tornou símbolo universal. Murakami pertence a todos os lugares onde alguém se sente deslocado. Sua obra fala para quem caminha pelas ruas com fones de ouvido, tentando entender por que o mundo parece tão distante, mesmo quando está ao alcance das mãos. O legado de Kafka à beira-mar é o da travessia, entre o que somos e o que deixamos de ser, entre o sonho e o trauma, entre o silêncio e a palavra. É a lembrança de que viver é caminhar entre mundos que nunca se encaixam totalmente, mas que, por um instante, podem coexistir, se contados com delicadeza. E talvez o verdadeiro impacto de Murakami esteja justamente aí, em nos ensinar a habitar o intervalo, a aceitar o estranho como parte de nós, a entender que a solidão, quando compartilhada pela literatura, deixa de ser ausência e se torna presença, uma comunhão silenciosa entre quem escreve e quem lê. Murakami não construía um império literário. Construiu uma casa de vidro entre dois mundos, transparente, frágil, eterna. E é dentro dela que seguimos nos reconhecendo, mesmo sem compreender por que, diante do absurdo, ainda escolhemos continuar. Para finalizar, Há uma solidão em Haruki Murakami que não é ausência, é presença expandida. É o tipo de silêncio que fala mais alto do que as palavras, como o eco de um piano que ressoa mesmo depois que a música acaba. Sua literatura não busca explicar o mundo, mas acolher o mistério que o habita. E talvez seja por isso que, ao final de Kafka à beira-mar, sentimos que não terminamos o livro, apenas o atravessamos, como quem caminha sonâmbulo por uma ponte entre o que é e o que poderia ser. Murakami escreve sobre o cotidiano, mas o cotidiano em sua obra é sempre um campo de batalha interior. Entre o som de um disco de jazz e o preparo de uma tigela de ramen, há abismos. Entre o amor e o abandono, há labirintos. Ele nos mostra que o extraordinário não mora nas grandes revoluções, mas nas pequenas pausas, no momento em que um personagem para e escuta o próprio coração bater, perguntando-se se ainda pertence a este mundo. E é essa pergunta que reverbera em cada leitor. Porque Murakami não nos oferece respostas, ele nos oferece espelhos, distorcidos, profundos, muitas vezes desconfortáveis. Seus personagens, sempre entre a lucidez e o delírio, nos ensinam que a existência não é feita de certezas, mas de sobrevivências poéticas. Que o absurdo da vida moderna não se vence com lógica, mas com leveza. Ao terminar seus livros, não saímos deles. Carregamos suas paisagens conosco. A biblioteca infinita, o poço escuro, o gato que desaparece, o adolescente que lê sozinho à beira-mar. Todos são símbolos de um mesmo desejo humano, o de compreender o indizível. Murakami nos lembra que o mundo é incompleto e que talvez nossa função seja continuar buscando, mesmo sabendo que não há fim. Kafka, à beira-mar, é, assim, uma metáfora do próprio ato de viver, uma jornada sem mapa, onde cada passo é um mergulho em nós mesmos. E quando emergimos, algo mudou. O tempo, o olhar, o jeito de estar no mundo. Ler Murakami é permitir que o banal se torne sagrado, que o estranho seja familiar e que o impossível soe como uma lembrança antiga. Talvez por isso, quando fechamos o livro, o silêncio ao redor se transforme. Há algo no ar, um leve tremor, uma melancolia suave, um sentimento de que a realidade nunca mais será a mesma. É como se o próprio autor nos dissesse em voz calma: o que você procura também está te procurando. E no fundo é isso que permanece, o encontro inevitável entre o leitor e o invisível. Murakami nos ensina a conviver com as perguntas,
a respeitar o vazio e a encontrar beleza naquilo que escapa à razão. Sua literatura é um convite a continuar caminhando, mesmo quando não há trilha, a continuar sonhando, mesmo depois de acordar. Se cada autor é uma forma de traduzir o mundo, Murakami é o tradutor do silêncio. Ele nos ensina que há música nos ruídos da cidade, poesia nos gestos mecânicos, transcendência na rotina. E que talvez a vida, como um romance surreal, só faça sentido quando deixamos de tentar entendê-la e começamos, enfim, a senti-la. Porque, como diria o próprio Murakami, cada um tem seu próprio poço interior. A profundidade e a escuridão dele dependem do que somos capazes de suportar. E você? Até onde teria coragem de descer? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e quando for deixar seu comentário, use a hashtag #VivaLiteratura. Eu vou saber que você ficou até o final e curtir seu comentário com um lindo coração.